Obrigado a você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Comunicons News. O Comunicons News é um programa que tem por objetivo manter você informado de tudo o que acontece na comunidade conscienciológica. E eu começo lembrando você que acontece entre os dias 12 e 14 de julho aqui em Foz do Iguaçu o segundo Congresso Internacional de Intermissivistas. O congresso tem por objetivo reunir os interessados em promover aspectos ligados ao curso intermissivo e participar de conferências que vão abordar os mais variados temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Não perca a oportunidade de participar desse evento. Mais informações no CAEC, pode ser no site do CAEC ou pelo telefone que tem o código de área 45 3252 2652, o telefone do CAEC. E hoje aqui no Comunicons News a gente recebe com muito carinho a coordenadora, junto com a Rosa Nader, da pré-IC da verbetografia, Dulce Dal. Dulce, obrigado por atender o nosso convite. Bem-vinda ao Comunicons News. Pois não. Vamos falar um pouquinho aí dessa pré-IC da verbetografia, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Como tudo começou, Dulce? Pois é. Então, olá a todos, né? Um prazer estar aqui também. Esse trabalho, na verdade, começou em 2011. E eu em pleno tertuliário, né, como sempre, assistindo uma tertúlia, e o professor Valdo me convidou para coordenar os trabalhos de revisão dos verbetes. Agora, antes disso, já tinha todo um trabalho da professora Rosa com o programa Verbetografia, que é um curso para ajudar as pessoas a produzir os verbetes, né? A professora Rosa vem trabalhando nisso já, acho que desde 2010, se não me engano. Mas, enfim, a partir desse momento, que foi exatamente no dia 7 de março, nós aceitamos, acatamos, né, essa responsabilidade de assumir a revisão dos verbetes. Ou seja, todo o trabalho de revisão de neoverbetógrafos que não fossem o professor Valdo, né, a quererem participar da enciclopédia, eles começaram então a nos enviar para a nossa responsabilidade de revisão e preparo até ele ser publicado. Então, a partir daí começou a minha, foi uma nova proexis, vamos dizer assim. A partir daí a minha vida mudou muito. Mudou muito. Porque todos os dias, desde essa data, todos os dias eu trabalho com verbetes da enciclopédia. E tem muita gente que assiste nós aqui, já teve muitas vezes até a inspiração, a intuição para criar um verbete. Como é que se processa a criação do verbete, desde o começo da concepção da ideia? Pois é, essa sua pergunta ela é bem vasta, muito interessante. Tem diversas maneiras para isso acontecer. Desde aquela pessoa do intermissivista que tem uma mega inspiração, às vezes ele está num curso de campo, ou então tem uma projeção, ou mesmo fazendo as suas autorreflexões, né, as suas autopesquisas, ele tem alguma ideia e fica com aquilo, sabe quando a ideia fica grudada no cérebro? E a partir dali ele começa a pesquisar aquele assunto e vem a ideia de escrever um verbete. Às vezes é nítido. A pessoa chega pra gente, olha, eu tive uma inspiração clara de escrever um verbete sobre isso. Ou, às vezes a pessoa estava na TENEPS, fazendo TENEPS e tem aquela ideia inspirada pelo amparador da TENEPS, para escrever um verbete. E outras vezes não, é um processo anímico. Por exemplo, você pode estar pesquisando um tema, ou então se a sua profissão na intrafisicalidade, na SOCIM, sua profissão mesmo, e você então tem aquele interesse, claro, você vive aquilo, vivencia, tem muita intimidade com aquele assunto, e você então tem aquela ideia, vou escrever um verbete sobre esse assunto, claro, para constar na enciclopédia da Conscienciologia. Qual que é o requisito número 1? Adivinha? Ser abordado pelo paradigma consciencial, claro. Senão não teria nenhum motivo de estar na enciclopédia da Conscienciologia. E aí tem uma abordagem que eu acho muito interessante para qualquer pessoa que estude a Conscienciologia. Porque o que acontece? A enciclopédia, ela
ela, assim como a Conscienciologia, mas enfim, a Enciclopédia da Conscienciologia logo pretende escrever tudo sobre a Conscienciologia. Reúne tudo, né? Reúne tudo. E a Conscienciologia, segundo o propositor da ciência, o professor Valdo Vieira, ele já falou inúmeras vezes, né? E para quem estuda a Conscienciologia, isso é claro. A Conscienciologia é a tudologia. Ela tem a pretensão de revisitar o mundo, o planeta, o Zeitgeist, sob o paradigma conscienciológico. O que significa? Que você pode escrever um verbete sobre qualquer objeto, qualquer assunto, qualquer coisa que exista hoje no planeta Terra, sob o paradigma da Conscienciologia. E se isso for escrito dentro de certas técnicas enfim, de um confort, como a gente chama, né, que é o conteúdo e forma, da enciclopédia, tá ótimo. Se o verbete estiver dentro do confort da enciclopédia, pronto. Ele é publicável e você, então, pode defendê-lo e ele vai ser inserido na Enciclopédia da Conscienciologia. Suprimida essas duas etapas aí, uma mega inspiração, eu tenho realmente condições e reúno o conhecimento que eu quero dar a minha contribuição. Coloco no paradigma consciencial. Agora vamos para o beabá para montar o verbete. Como é que faz? O Mobral, como a gente chama. Bom, primeira etapa fundamental é você escolher um título. Você não vai inventar um título mirabolante que ninguém vai compreender, tá certo? O título de um verbete, quanto mais claro ele estiver, melhor. Porque é importante, é igual uma manchete de jornal, tá certo? Uma manchete de notícia. Tem que ser entendível. Sim, tem que dar o chamar recado. Atenção para aquilo. Isso. Né? Então, assim, você propõe um título que esteja de acordo com os outros títulos da enciclopédia. Então, você tem que fazer uma pesquisa. Porque eu não falei isso, mas escrever verbete, enciclopédia, verbetografia significa pesquisa. Se a pessoa não gosta de pesquisar, ela vai ter que fazer um pequeno esforço e pesquisar, tem um mínimo de pesquisa que sem isso não acontece, a escrita do verbete. Porque a gente está falando de ciência, tá certo? Ciência significa pesquisa, tá certo? Se você vai escrever sobre alguma coisa que não foi escrita ainda, sobre o paradigma consciencial, você não vai poder chutar. Você tem que ter um caráter... É necessário um aprofundamento, um estudo, uma pesquisa. Né? Então, você pesquisa na enciclopédia, que é a maior fonte de consulta para o verbetógrafo é a própria enciclopédia. Em primeiro lugar, óbvio, você tem que ver se já existe aquele verbete. Óbvio, se já existe, você não vai propor de novo. Tem que ser uma coisa inédita. E depois, então, você submete o título à equipe de títulos. Tá certo? Que a gente coordena também. E aí tem um site muito interessante da própria CCCI, que é o site da ICGE, icge.org.br, e ali você tem uma listagem, aquilo é atualizado diariamente, uma listagem dos títulos em andamento, para você consultar e também não mandar um título já repetido, que esteja sendo escrito. Muito bem, então o título é analisado, se ele tiver ok, a gente envia e aprova com o professor Valdo. Diretamente ele aprova os títulos, todos os títulos da enciclopédia. A equipe de títulos ajusta se precisar, tem um bate-bola com o proponente, se precisar de algum ajuste das palavras, né? E se for um neologismo, às vezes a gente pede que a pessoa aprove também no Conselho de Neologística da Conscienciologia, que é o CINEL, mas enfim, o professor Valdo aprova, então aprovando, a pessoa recebe um e-mail, né, envia sempre, o nosso e-mail de contato é verbetes@ceec.org, e a partir dessa aprovação você começa a escrever o seu verbete. E claro, mais uma vez, existe uma chapa, como a gente chama, um modelo para a escrita do verbete, e então você escreve. Você tem duas maneiras, né, de fazer isso. Ou você faz como autodidata, como todo conscienciólogo adora ser autodidata. E você tem um livro para isso, né, que é o Manual de Verbetografia, que a professora Rosa Nader organizou. Ou você tem um curso também, que é o Programa Verbetografia, também coordenado pela professora Rosa. Então, você pode ou fazer o programa, ou você fazer de modo autodidata.
tá certo? Mas o importante é que existe uma padronização. Existe. Né? E esses caminhos que devem ser seguidos. Então, por falar em padronização, isso é importante você estar colocando, porque a inteligência da enciclopédia, né, considerando que a enciclopédia da Conscienciologia foi bolada durante o nosso curso intermissivo, eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu me comprometi com em trabalhar nessa mega GESCOM grupal, que é a enciclopédia da Conscienciologia. Então, tem uma inteligência por trás disso que a gente chama de chapa verbetográfica, que é um modelo, é um padrão para você escrever o verbete. Esse padrão, por exemplo, está disponível também no site das tertúlias, no próprio CGE, lá no kit do verbetógrafo, porque o que acontece? É o modelo, então ali tem o tamanho da fonte, da letra, as principais seções do verbete que você tem que preencher. Então, se você abrir a enciclopédia da Conscienciologia, você vai ver que ela tem sempre a mesma cara, todos os verbetes, tem uma coerência, tem uma coesão, tem uma harmonia entre todos os verbetes. Por quê? Porque tem alguma coisa que foi bolada, que foi planejada antes pelo professor Valdo e os amparadores, obviamente. Então, isso permite com que centenas de pessoas, quem sabe até milhares, né, de pessoas possam escrever dentro de uma mesma obra, convergindo numa mesma obra, e que isso não traga nenhuma confusão para quem vai ler. Por isso que você faz questão de lembrar, e você tem isso como um parâmetro, é uma mega GESCOM grupal da CCCI. Então, isso é seríssimo, né? Isso é o principal nessa história toda. É a enciclopédia ser essa mega GESCOM grupal. A enciclopédia, ela permite que qualquer intermissivista interessado faça essa autoinclusão, né? A autoinclusão na mega GESCOM grupal. Porque se a pessoa tem interesse, conforme eu falei, é uma questão de técnica, né? Inteligência, conhecimento, disponibilidade, isso tudo a pessoa tem ou ela cria, né? Então, depende dela priorizar isso e fazer a sua autoinclusão nessa mega GESCOM, tá certo? Você vai querer ficar de fora dessa? Claro que não, é bobeira. E ainda mais quando já tem aquela inspiração e tudo prontinho. Tudo já, maceteado, né? Maceteado, né? Exato. Tá Enciclopédia certo? Hoje em números, junho de 2013. Pois é, hoje completou 2.700 verbetes. 2.700. Isso. Curiosamente, a verbetógrafa de hoje foi uma neoverbetógrafa. Foi o primeiro verbete dela, completando os 2.700. E hoje a gente já tem cerca de 275 verbetógrafos compondo a enciclopédia. Esse número ele é sempre desatualizado, porque a sempre cada dia exatamente. Mas incluindo o professor Valdo, né? Então ele vai sempre crescendo. O professor Valdo praticamente escreveu quase 2.000 verbetes, né? E o nosso número de verbetes escritos por nós, que não ele, começa a fazer peso, né? Encorpar a enciclopédia. Daí então que eu chamo a atenção, sabe? Para aquele intermissivista, aquele conscienciólogo que tem um vínculo, realmente um vínculo consciencial com a CCCI, que está ali voluntariando, que é professor, não tem nenhum motivo para a pessoa não se incluir, entende? É uma bobagem. E ao contrário, tem que pensar que quanto mais pessoas escreverem na enciclopédia, mais nós vamos estar fortalecendo as bases da conscienciologia no planeta Terra, entendeu? Porque as enciclopédias, elas acontecem há séculos, né? Então tem toda a questão da história das enciclopédias e agora chegou o momento da conscienciologia, tá certo? Então, assim, a gente pode se incluir nisso, por que não, né? Não pode perder a oportunidade de ficar de fora, né? Às vezes o chamado está acontecendo, está aí, e muitas pessoas, conscienciólogos, realmente intermissivistas, não se julgam aptos. Né? Mas por quê? Porque não deram o primeiro passo. Exatamente. E você sabe que esse problema da baixa autoestima intelectual é um problema sério entre nós conscienciólogos também. Eu acho que isso é um problema sério no mundo,
né? A maioria das pessoas acha que isso não é para mim, eu não sei escrever, eu não sou da intelectualidade, isso é muito para mim. Mas a pessoa, como você falou, nem tenta. Eu vou te falar uma coisa, eu antes de começar a escrever, eu antes de conhecer a Conscienciologia, eu sabia que eu escrevia bem assim, carta, coisinhas assim, né? Quando criança, minha mãe falava, minha filha, você escreve muito bem, tal. Eu tinha aquela vaga ideia, alguma coisa eu escrevo. Mas eu não tinha noção. Não se aventurava. Não, nem tinha noção que eu seria algum dia capaz de escrever um artigo, um livro, nem pensar. E foi então, aos poucos, nos cursos da Conscienciologia, que eu fui me dando conta, né, da minha possibilidade. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Basta a pessoa ir puxando o fio da meada, né? São as surpresas a caixinha de surpresas que a Conscienciologia promove a cada dia, se a gente está interessado, né, nessas descobertas. Se a pessoa também se fecha, não adianta, né? Então, sim, verbetógrafos, venham à tona, por favor, enciclopédia precisa. E você me lembrando desse desafio, tem um outro agora que você assumiu também. Me fale um pouco sobre ancorar as tertúlias. Né? Pois é, você sabe que eu nunca tinha me passado, eu não tinha ideia, nunca me ocorreu essa hipótese de eu sentar ali naquele cadeirão de Valdo Vieira. Nunca. Então, a coisa aconteceu muito rapidamente, foi no mesmo dia que eu soube, né? E assim, 2 horas antes, na verdade, que eu soube que eu teria que... Não foi no mesmo dia, foi 2 horas antes? Digamos, de 2 a 3, vai. Então, nossa, foi um impacto, foi um susto muito grande. E eu nem, mais uma vez, né, os desafios da Conscienciologia, ainda bem que eu sou movida a desafios. Os desafios da Conscienciologia e as surpresas que a Conscienciologia promove, assim, na sua... Eu pelo menos comigo é assim, sabe? Eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso. E eu acho que tá indo, tá razoavelmente bem acontecendo. Mas é muito interessante esse papel da ancoragem. Primeiro que a estrela da tertúlia sempre será o verbetógrafo, tá certo? Ali a gente está mediando... Até é bom lembrar, né, que todo esse processo que a gente falou sobre escrever o verbete, inspiração e tudo, vai culminar onde? Lá, no tertuliário, né? Exatamente. Então, essa questão da ancoragem da tertúlia é muito interessante. Na verdade, se fecha um ciclo, vamos dizer assim, de responsabilidade verbetográfica para essa equipe que já está cuidando há muito tempo, há 2 anos pelo menos, dessa questão das revisões, de ensinar as pessoas a escrever, de ajudar as pessoas a escrever o verbete, entendeu? Então, ajudar também, participar, vamos dizer assim, na defesa é muito interessante, é muito enriquecedor, porque propicia mais uma gama de experiências em torno daquele tema, daquela pessoa que foi ou aluna ou alguém que você ajudou a revisar o verbete, que você atuou junto da pessoa, né, nesse processo da verbetografia e culmina com a performance ali que na tertúlia, que na verdade eu chamo assim que é o teatro conscienciográfico, né, que acontece ali, é uma coisa multidimensional, não só ali, mas nessa questão da escrita no paradigma conscienciológico, né, que você está mexendo com muitas pessoas, com consciência, você tem essa plateia extrafísica, você tem a plateia invisível, que você não sabe quem que você vai atingir, né, a hora que vai para a internet, e que aquela tertúlia tem centenas e talvez milhares de acessos. Então, entra assim na policarmalidade, né? Então, vamos dizer assim, é um trabalho muito enriquecedor, né? E se você coloca assim a questão da autopesquisa, é muito bom, muito interessante. É uma experiência em várias dimensões. Exatamente. E assim, eu quero até deixar bem claro aqui que eu estou muito grata, eu já falei isso pessoalmente ao professor Valdo, sou muito grata a ele, aos amparadores por terem confiado, né, na minha pessoa ali para fazer a ancoragem. E assim, também só lembrando que a professora Rosa também, a equipe, né, considerando a equipe
da pré-IC, ela também deve fazer essa ancoragem, que ela está viajando, como eu falei, ela está na Europa, ela foi até dar um curso na IAC em Portugal. Adivinha de que o curso? Verbetes. Ela fez uma imersão de verbetografia lá em Portugal. Em breve teremos vários verbetógrafos lusitanos. Já temos alguns, já vamos ter mais. Então, a professora Rosa deve assumir também a ancoragem. A gente vai fazer um revezamento aí com o tempo, né? Mas, enfim, o fato é que a responsabilidade das tertúlias passou para a IC de verbetografia, que se espera que em breve, o quanto antes, né, a gente está trabalhando para isso, se torne uma IC mesmo. E lembrando, mais uma vez, você também disse, o importante é o próprio verbetógrafo ter essa consciência de que ele é a estrela dentro da hora da tertúlia em que vai ser defendido o seu verbete, né? A pessoa tem que, o candidato, né, a verbetógrafo, ou já o verbetógrafo, ali é a plateia dele, é o público-alvo dele, são as consciências intra e extrafísicas que o verbetógrafo precisa assistir, né? Então, assim, é uma super oportunidade, porque imagina, você teve tempo de pesquisar, você tem todo um modelo e tem todos uns macetes técnicos para você escrever. Você publica numa mega GESCOM, você vai ficar aí nos anais indestrutíveis da internet, você vai ser acessado infinitamente, né, na internet, e vai dar a sua mensagem aí, vai, vamos dizer assim, colocar para fora as suas pesquisas. Então, esse é um esquema perfeito, você não acha? Exato, e lembrando também, a enciclopédia ela está em constante evolução, crescimento, não tem uma meta, vamos chegar a X verbetes, ela vai continuar, e por isso que é importante a participação dos verbetógrafos. Exatamente, isso que você está falando é importante. Você sabe que algumas pessoas já me perguntaram, já várias vezes, não só agora, se a enciclopédia ia acabar. Puxa, mas é porque o professor Valdo também num desses momentos, né, vamos dizer assim, dos saltos evolutivos do nosso trabalho, num desses momentos, isso foi em 2011, se eu não me engano, foi em agosto. Em algum momento que a Serenona Monja apareceu para ele e que falou do legado, ele escreveu até um verbete no DAC, que foi a legadologia. Então, nesse verbete ele relata, né, o que a Serenona Monja colocou para ele atentar para a responsabilidade do legado que ele estava deixando com tudo que ele já escreveu, já produziu e já fez em termos de conscienciologia, que nenhum serenão tinha conseguido fazer até o momento. E então a Serenona falou para ele tomar cuidado, prestar atenção, e chamou atenção para a responsabilidade dele e grupal, nossa também. A partir dessa data, ele começou a se dedicar mais enfaticamente à escrita do DAC, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Foi quando ele pediu que nós assumíssemos, se possível, de ter verbetes de neoverbetógrafos, e não dele, professor Valdo, diariamente, para ele ter mais tempo para escrever o dicionário. Entendeu? Isso só foi possível, de fato, a gente começou a intercalar e aumentando o corpo de neoverbetógrafos. Isso foi possível, de fato, diariamente a partir de abril. E, então, agora, de um tempo para cá, alguns dias para cá, de novo, né? Aparecem os consciexes, tem toda na verdade, no caso, também tem essa questão da saúde do professor Valdo, né? Dele precisar ficar mais quieto, vamos dizer assim, por um tempo, embora ele esteja super bem, né? Ele está com toda a corda, mas que ele tivesse mais tempo para trabalhar na mega GESCOM atual dele. Então, mais uma vez, entra a verbetografia assumindo a coordenação, a ancoragem das tertúlias, né? Para ele também ter mais tempo para escrever a GESCOM atual dele, que é o léxico de Orto Pensatas, né? Essa é a nova, vamos dizer assim, obra-prima, mega GESCOM do professor Valdo. Ele está totalmente dedicado, está podendo se dedicar mais horas por dia a essa escrita, né? Já que ele foi desonerado de tempo, vamos dizer assim, com as tertúlias. Ou seja, a tertúlia é uma atribuição que ele já
passou agora para IC Verbo e Ortografia, mas ele continua do mesmo jeito, não dando folga nem para o garçom, como ele disse. Nossa, de jeito nenhum. A produtividade dele continua a 1000, ele continua participando de atividades diárias, né, no tertuliário, no caso das mini tertúlias, enfim, nossa, ele está muito bem, muito bem. E a gente fica muito feliz de poder, mais uma vez, além de poder estar trabalhando de modo mais contínuo, né? Vamos dizer assim, como eu falei do ciclo, né, de responsabilidade, dessa oportunidade de participar da ancoragem das tertúlias, de também ajudá-lo, né, minimamente, dele ter mais tempo para trabalhar na obra pessoal dele, que, nossa, de valor aí inestimável, né? Uma pessoa com gabarito dele, ter mais gente poder ajudar nisso, dele ter mais tempo para as neoverpões dele, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Dulce, olha, foi um prazer, obrigado realmente pela tua participação. Espero contar contigo aqui mais vezes, mesmo aí você dividindo todas as suas atividades e até a ancoragem também do tertuliário, mas para passar aqui com a gente no Comunicons News, atualizar toda a comunidade conscienciológica sobre o que está acontecendo. E também, logo, para a gente já não falar pré, mas falar IC Verbo e Ortografia, né? Muito bom, eu agradeço também, o prazer foi todo meu. Até a próxima, então. Até a próxima. E eu encerro dizendo que nos dias 19 e 20 de outubro acontece aqui em Foz do Iguaçu o segundo simpósio de Parapedagogia e Docência Conscienciológica. Participe das palestras e mesas redondas na área da parapedagogia. Partilhe as suas experiências docentes. E informações, contato@reapredentia.org.br/promove. Obrigado, amigos, por mais uma vez nos acessarem aqui no Comunicons News. E até o nosso próximo encontro.